Olá, serão todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, canal 8 de Brasília, do Cresce, 8ª região, onde nós estamos construindo informações importantes para os nossos colegas corretores e para a sociedade de modo geral. Temos aqui hoje, dentro do nosso quadro Direitos e Obrigações dos Corretores de Imóveis, uma conversa extremamente importante com dois grandes exemplos da área imobiliária de Brasília. Temos a honra, então, de receber aqui nos estúdios da TV Cresce Brasília, Pablo, da 61 Imóveis, e o Tarek, que é também uma pessoa extremamente importante hoje, uma referência em Brasília do ramo do mercado imobiliário. Muito obrigado pela presença de vocês, Pablo e Tarek. Eu agradeço, é um prazer imenso estar aqui de volta, querendo aprender com esse fera aqui, que eu sou fã, A TRK para mim é um grande exemplo de posicionamento, de brand, de imobiliária de sucesso, então tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Bacana. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui no Cresce DF, principalmente estar ao lado do Pablo, um profissional que eu admiro bastante, e uma empresa também que tem uma história muito legal aqui em Brasília. Pois é, eu acho que vocês como referência no mercado imobiliário, por isso que a importância da presença de vocês aqui hoje. São duas pessoas de êxito, que têm um comprometimento muito grande dentro do mercado imobiliário, têm um respeito institucional muito grande. Eu gostaria de, inclusive, começar conversando com vocês o seguinte: Pablo, como é que você começou no ramo imobiliário, que você me parece que antes era da área de comunicação, marketing? De formação acadêmica, eu sou publicitário, trabalhei em vários nichos mercadológicos antes do mercado imobiliário, trabalhei com marketing político, com cursinhos, com N nichos mercadológicos, e aí eu fui para trabalhar como diretor de marketing de uma incorporadora, cuidando do lançamento imobiliário, formação de produto, etc., se eu não me engano, lá pelo ano de 2005. E aí, até o ano de 2009, eu trabalhava apenas com marketing imobiliário. 2009, vendo que os meus colegas corretores tinham muito mais sucesso financeiro que eu, trabalhando com marketing, pulei a cerca, virei, comecei a trabalhar como corretor de imóveis, primeiro com lançamentos imobiliários, e aí depois, em 2013, eu abri a 61, com foco no mercado de terceiros, no mercado de avulsos, por entender que esse mercado ele me oferece uma constância muito grande. As pessoas vendem e compram imóvel de terceiros porque a vida obriga elas a fazer. Alguém morreu, alguém nasceu, alguém separou, alguém casou, alguém infelizmente quebrou, alguém ganhou dinheiro. Então, é um mercado que você depende apenas da sua capacidade. Quando no mercado de lançamento, você depende de mais situações econômicas, para os incorporadores estarem lançando, etc. E você então não tem o domínio da cadeia. No mercado de avulsos eu entendi que a gente pode ter esse domínio. E aí em 2013 eu criei a 61, uma empresa que tinha por base ter um nível sociocultural e econômico de corretores elevados, trabalhando apenas com corretores com terceiro grau completo, bem nichados, bem especializados, atendendo um mercado, vou chamar de classe média alta aqui de Brasília, principalmente um mercado entre 1 a 3 milhões de reais. E aí a gente vem, graças a Deus, tendo um resultado interessante desde então. Bacana. Você, Tarek, já vem, sua família já estava no ramo imobiliário, é isso? É isso. Meu pai, eu sou brasiliense, meu pai é cearense, meu pai é de Crateús, minha mãe é mineira, e meu pai chegou em Brasília muito novo, com 13, 14 anos, e teve até uma história super interessante, que no dia que ele chegou em Brasília, ele arrumou um emprego naquela época, e começou a trabalhar no cartório no Maurício Lemos. E por lá ele passou 30 anos. Em 1987 ele saiu de lá, montou uma imobiliária que tem até hoje, que é a Ação Imobiliária. E eu cresci dentro desse ambiente de imobiliária. Então, eu quando era mais jovem, eu queria ser, na verdade, jogador de futebol. Tentei bastante. Acabou não dando certo, mas ao iniciar com meu pai em 1997, comecei a trabalhar na imobiliária dele, trabalhei até 2010, foi quando, depois de 13 anos trabalhando junto, eu resolvi montar a minha primeira imobiliária. Foi uma experiência super legal, porque eu montei imobiliária já no Lago Sul, em parceria com a empresa local aqui, com o Daloca, que também é uma grande referência aqui em Brasília. E em 2010 a gente montou essa imobiliária. Logo depois, menos de um ano depois, eu até brinco que
talvez tenha sido uma startup, né? Porque em menos de um ano a gente acabou vendendo metade dessa empresa para o Grupo Lopes, que vinha no processo de expansão no Brasil todo, empresa de capital aberto, já tinha uma posição aqui bem sólida em Brasília com a sociedade que eles tinham desde 2007 com a Royal, que depois virou Lopes Royal. E nesse momento que fez a aquisição de metade da nossa empresa, a gente caminhou junto aí até 2015, durante esse período de earnout. E em 2015 foi quando eu tomei a decisão de montar a TRK, muito também levando em consideração a experiência que eu tive na empresa do meu pai, onde a gente atuava muito com aluguel. Essa empresa que eu fui sócio da Lopes, ela atuou durante um bom tempo só com venda, e eu idealizei a TRK para que a gente pudesse prestar serviço tanto na parte de locação, que é o que a gente faz hoje, como também na venda de imóveis. Eu percebo que vocês dois têm uma capacidade produtiva muito grande, né? Uma capacidade de criar uma forma de comunicação muito pessoal. Eu havia comentado com o Pablo, quando você pega os anúncios de vocês têm um trabalho minucioso de apresentar um produto bem feito, com fotos bem tiradas, iluminação, um treinamento com corretores, uma ambientação, eu acho que é fantástico, né? Como é que vocês analisam isso dentro do mercado de modo geral, comparando vocês com outros segmentos de mercado, Paulo? Olha, isso é até interessante, essa comparação com outros segmentos, que eu acho que o mercado imobiliário, ele comercialmente tem muito a evoluir. Quando a gente compara com outros segmentos, tipo seguros, por exemplo, você tem muitos processos comerciais dentro das empresas que comercializam seguros. Quando a gente compara com as concessionárias de veículo, você tem muitos processos. E ainda, graças a Deus isso vem mudando, o mercado imobiliário ainda vai lá e vende. Não se trabalha ainda procedimentalizando esse processo. E eu acredito que a evolução do mercado e as empresas que terão sucesso no futuro, elas vão ter um profissionalismo na gestão para procedimentalizar o processo. E a partir desse momento, você tem que treinar a equipe a seguir o processo. Então é muito interessante que hoje, que muitas vezes se fala em treinamento de corretor, mas se você não tem previamente um processo desenhado, esse treinamento fica solto, fica um pouco perdido. Certeza. Então eu acho que essa evolução que eu acho que o mercado está passando, ela vai em dois caminhos. Atração para o mercado imobiliário de profissionais de nível sociocultural mais elevado, tá? Que eu acho que é um caso fantástico disso, e as empresas terem uma gestão profissional onde o processo esteja bem desenhado e você com isso consiga pegar esse profissional de um nível sociocultural elevado com uma capacidade cognitiva de aprendizagem alto e ter processos para serem treinados e com isso obterem um resultado não só financeiramente elevado, como constante, que eu acho que é uma máxima que o mercado sofria muito. A pessoa vende aleatoriamente, vende bem um mês, passa 3 meses sem vender. Nosso mercado tem toda a condição de ter um processo que gere vendas e resultados constantes. Então eu acredito que a evolução passa por aí, da empresa se procedimentalizar bem e de atrair pessoas de um nível sociocultural elevado, e mesclando isso você tem o treinamento que vai fazer com que a execução aconteça de uma maneira muito efetiva, gerando bons resultados. Aquilo que você comentou, né? Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Treinar para quê? Qual a metodologia que eu vou usar? Qual a capacidade que essa pessoa tem que ter de pré-qualificação para receber esses ensinamentos? Eu imagino que esse trabalho também você deixa fazendo lá com a TRK, não é? Isso acho que nasce também um pouco do cliente, né? O cliente está cada dia com mais informação, mais preparado, mais exigente e cabe a nós atendê-lo à altura. O corretor hoje ele tem que saber um pouco de tudo, né? Ou muito de tudo, porque ele tem que estar antenado à questão de redes sociais, tem que estar antenado à arquitetura, ao processo jurídico, a forma tem que ter um senso crítico estético muito bom também, porque isso é muito importante nessa divulgação, nessa promoção do imóvel. Então isso tem feito, acho que todos nós corretores de imóveis, a se capacitar melhor e ficar cada dia mais preparado para atender esse público. Esse é o grande objetivo nosso, da nossa gestão, sempre foi esse, de capacitar o corretor. Nós não conseguimos concordar que se reclame de um mercado tão produtivo, tão rico, que dá um retorno a médio e longo prazo de uma forma excepcional. Mas sem qualificação você não consegue nada. Agora, né? Eu quero até fazer um adendo aqui que eu acho interessante.
nas nossas duas empresas, onde eu conheço a TRK, a gente tem uma característica de não termos equipes muito grandes. E eu acho que existe uma máxima no mercado de imobiliária grande ser aquela imobiliária com vários corretores. Sim. E na minha verdade, a imobiliária ela tem que ter os melhores. Ela vai ter mais se nós tivermos mais melhores. Então eu acho que aqui a gente tem dois casos que nós não trabalhamos com equipes gigantes, mas equipes extremamente qualificadas, que geram um resultado muito bom para a empresa e, por consequência, para o corretor. Né? Então, acho que essa é uma mudança interessante de entender que não é quantidade, e sim qualidade, e colocar isso na prática. Esse ponto de equilíbrio, esse resultado financeiro tem que ser importante. Né? Tinha um amigo meu que falou assim, muito bonito o dinheiro que entra, eu quero saber quanto sobra. Você pode ter um custo operacional muito alto, uma equipe grande, um custo fixo muito alto, e no final o retorno, fechar grandes negócios, e no final o seu retorno ser pequeno. A gente comenta muito com o banco, até em algumas reuniões, porque quando você pega uma empresa comercial, que vai fazer uma análise de balanço, você pega muito pelo faturamento da empresa. Isso? Quanto que ela vendeu durante o ano. E a imobiliária não, quanto ela realmente teve de honorários. Se você fosse calcular o VGV dela realmente, você teria um valor completamente diferente, que os bancos não vão analisar isso nunca. E a gente tem que ter uma certa capacidade, né, indutiva de passar essas informações para quem vai prestar algum serviço para a gente. Eu percebo também uma coisa, de vocês dois, uma coisa em comum, que é o seguinte, a qualidade na escolha dos imóveis que vocês trabalham. Vocês não trabalham abertos no mercado de uma forma. Vocês escolhem nichos de mercado, de localizações, isso? Vocês têm um ticket de média de valores altos dos imóveis e trabalham muito com a segurança do imóvel. O imóvel realmente é opcionado, essa pré-análise de documentação, ver se esse imóvel está sendo apto realmente para ser vendido. Esse trabalho em gerar os documentos que vão oficializar essa transação. E vocês tiraram isso de onde? Como é que funciona isso na imobiliária de vocês? Na TRK a gente tem até um slogan que são imóveis incríveis e experiências únicas. Eu acho que isso traduz um pouco do nosso objetivo, do nosso foco, porque além de ter imóveis incríveis, especiais, eu acho que a gente tem que se preocupar muito nessa experiência única, que é a experiência do cliente. E para ter uma experiência agradável, sem nenhum tipo de surpresa, é importante ter esse critério, esse processo que o Pablo chamou bem a atenção, do início ao fim, né? Então, hoje, nós temos os corretores, eles participam desde a prospecção, da captação, como depois da promoção desse imóvel. Ele atende o cliente durante a visita, ele atua até depois na hora da venda, da negociação, do pós-venda. Então, isso permite que ele fique cada dia mais preparado, conhecendo bem os processos, conhecendo o imóvel e proporcionando essa experiência muito boa para o cliente final. Então, isso é um pouquinho do que eu acho que é um modelo que tem dado certo e tem sido bem eficiente. Essa parte de segurança, você falou, acho que é muito interessante. A gente instituiu sempre a gente, quando entra no imóvel, faz todo o levantamento documental, né? E esse ano a gente instituiu, todos os imóveis que entram, a gente faz o levantamento da documentação na entrada e passa para o nosso jurídico, que faz um parecer daquele imóvel, para a gente poder efetivamente trabalhar com segurança desde o início do processo. Isso eu acho que é um cuidado que o mercado ainda no geral não faz isso. Eu acho muito recomendável que o faça para que a experiência possa ser positiva e não você chegar no cartório e lá descobrir que o imóvel tem um problema ou tem uma situação. Aí você trabalha com, podemos chamar de um imóvel seguro, né? Exatamente. Pode ser um slogan, trabalhamos com imóvel seguro. Toda a estrutura foi previamente analisada. Que até uma questão muito interessante que o próprio portal da F-Imóveis coloca como do principal destaque é o imóvel seguro, um trabalho muito efetivo e muito positivo que eles fazem. E aí você tocou na questão do nicho, né? Que quando a empresa ela trabalha com foco e o corretor trabalha no micro nicho, ele se especializa naquilo e a qualidade do atendimento dele aumenta. Hoje me incomoda às vezes que eu vejo alguém falando, sou especialista em Brasília e Águas Claras. Eu falo, cara, isso é impossível. Ser especialista em Brasília é impossível. Ser especialista na Asa Sul é impossível. Ser especialista em 3/4 na Asa Sul, eu já começo a entender que talvez você seja. Né? Então, é muito interessante, porque quando você se especializa, você tem muito mais conhecimento sobre aquele nicho mercadológico e o teu trabalho de apresentação do imóvel fica muito mais efetivo. E aí tem uma coisa que eu vi que a TRK faz que eu acho muito legal,
que eu vejo em vários posts, que é a TRK in Loco. Eu vejo que a valorização que vocês dão para cada imóvel, de levar a equipe inteira para conhecer, é muito interessante. Eu imagino que isso gere não só um estudo muito grande para esses corretores, como uma qualidade de apresentação desse imóvel muito maior. Como é que você sentiu o efeito disso na prática? Como é que é esse trabalho você acha que está ajudando não só a melhorar a equipe, como a melhorar essa qualidade? Isso acho que tem um pouco disso que eu falei da questão do próprio cliente exigente, né? Hoje todo mundo tem um monte de informação, então não tem como mais fazer como já foi feito no passado, que é do cliente ligar para a imobiliária e o corretor que sequer conhece o imóvel ficar repetindo o que já está na internet. O cliente já viu foto, já leu texto, já viu metragem, ele já tem todas as informações e a expectativa ao ligar é com certeza ele receber algo a mais, algo que não está no anúncio. E para entregar esse algo a mais, o corretor tem que conhecer o imóvel, não tem outra maneira. Ele quer saber se do lado é um terreno, se é uma casa, qual o perfil da casa, qual o perfil da rua, o que o bairro oferece na redondeza, qual o tipo de acabamento do imóvel, quem é o arquiteto. São uma série de detalhes que, se o corretor estiver ali lendo um sistema ou relendo o anúncio, vai frustrar diretamente o cliente. E aí o TRK in Loco nasceu muito disso, porque a única forma... talvez a única coisa que continue igual é que o corretor tem que conhecer o imóvel, tem que ir ao imóvel, né? Isso não mudou. E é uma iniciativa que a gente já faz há bastante tempo, ajuda a todos os corretores ver de fato o imóvel, gera uma troca de experiência, porque obviamente cada um tem uma visão, tem um olhar para aquele imóvel, então essa troca normalmente é muito rica. E isso proporciona um atendimento bem melhor para o cliente e também tem uma interação muito legal com o proprietário, como a maioria dos imóveis que a gente vende são imóveis que estão ocupados, né? É comum a pessoa morar no imóvel e colocá-lo à venda. Então isso cria também uma conexão interessante com o morador, aproxima a empresa, os corretores, ele compartilha experiências de vida, do que ele viveu no imóvel, como foi eventualmente a construção do imóvel. Então realmente é um momento muito importante e rico que todo mundo faz questão de participar. Eu quero comentar uma coisa que eu acho interessante, você falou um ponto dessa interação com o proprietário. Uma coisa engraçada é que geralmente no processo de captação de um imóvel, você analisa lá o que tem no imóvel, etc e tal, e a maioria dos corretores, estou assim generalizando, tá, gente? Não escutam muito o proprietário. E a gente tem que perceber que o proprietário, ele foi um cliente comprador. Sim. E a razão pela qual comprou aquele imóvel pode ser a razão que o próximo vai comprar. Então, nesse momento da captação, eu acho muito importante a gente escutar o proprietário. E é curioso, muitas vezes o proprietário fala algumas coisas que de início você acha que não vai ter uma... São algumas vantagens que ele viu que você vai reaproveitar. Né? E às vezes ele teve alguma experiência no imóvel, um caso interessante, o proprietário estava comentando do que ele tinha feito e tinha feito uma obra de reforma elétrica no imóvel. E aí, quando você está fazendo uma obra de reforma, você está indo lá na loja, na sua reparo, sei lá o quê, e aí você vai comprar um fio. Aí o vendedor vai olhar, você vai comprar um fio de algum valor, e o vendedor, não, olha só, tem esse outro fio aqui, que é muito melhor, que é isso, aquilo, e você acaba investindo um valor maior naquele fio. E aí aquilo, para você que fez aquela obra, se torna algo, eu investi mais caro, a minha fiação é muito boa. Muitas vezes nós desconsideramos isso. E aí teve um caso de um proprietário que comentou isso. Beleza. Passou um tempo, das pessoas que foram visitar o imóvel perguntou, teve reforma elétrica? Aí o corretor, teve. Inclusive, o fio utilizado foi tal. Pronto. E isso foi algo que ajudou a vender aquele imóvel. Então, esse ponto de nós interagirmos com o proprietário e escutarmos o proprietário, o que o imóvel dele tem de especial, é algo que a gente tem uma oportunidade muito grande e é pouco aproveitado, na minha opinião. E agora, mudando um pouco, se você me permite, eu queria fazer uma colocação para o Tarek, que eu sei que você é focado no alto padrão de Brasília, com posicionamento muito bem feito, mas quando você já abriu com um escritório que era assim, o escritório mais bonito da cidade, primeiro, agora nem se fala, né, uma casa maravilhosa, mas isso foi um investimento considerável. Então você teve que ter tido uma visão, uma coragem de fazer esse investimento no local de receber o cliente muito elevado. E aí eu queria entender assim, de onde que surgiu
essa visão do tipo, cara, eu acho que eu vou fazer um escritório aqui de alto padrão de verdade e o tanto que você entende que esse investimento deu retorno. Porque para mim foi um investimento de muita coragem, ninguém tinha feito isso ainda e você depois até aumentou isso com a casa. Como é que você entende que esse posicionamento, esse investimento feito surtiu um efeito na geração de negócio, no crescimento da RK? Então, esse primeiro movimento que a gente fez em 2015, que eu montei a TRK, então fui conceber um escritório do zero mesmo, acho que não foi nada muito planejado, não. A gente fez uma coisa muito olhando para a gente mesmo, para nós que utilizaríamos o escritório, fizemos da forma que a gente gostava e fugiu um pouco do que é comum, que é uma imobiliária, às vezes, com aquele balcão de atendimento, com a sala de espera. Bem comercial mesmo, né? Bem comercial, com perspectiva de móveis na parede, com salas de reunião. Então, a gente fez de uma forma não tão planejada, mas de uma forma que a gente achava que era mais confortável. Então, a gente entende que a gente colocou, não tinha recepção, assim, hoje as reuniões acontecem de maneira mais informal, né? A gente percebe que o cliente fica mais à vontade quando está sentado no sofá. Então a ideia, eu acho que o grande direcionamento que a gente teve foi tentar receber o cliente como se fosse na nossa casa, em todos os sentidos, não só em relação à estrutura física, a mobiliário, mas também pensando muito em deixar o cliente à vontade para que ele pudesse ter uma experiência única, que ele pudesse, de fato, se sentir muito bem no ambiente também da imobiliária e não só nos imóveis quando ele visita. Vocês acham que, com esses movimentos que o mercado está tendo agora, ultimamente, vocês estão sentindo algum impacto direto sobre a comercialização de imóveis, em nichos, em valores, alguma coisa? Está indo tranquilo? Vocês estão percebendo algum... Olha, a minha visão, assim, pegando o mercado aí, que a gente atua com mais força, que é esse nicho, principalmente de 1 milhão a 3, né? A gente percebe que quem está vendendo e quem está comprando é porque estão precisando fazer isso. Não está tendo muito, nesse momento, aquele cliente de oportunidade ou que está vislumbrando alguma coisa, até pelas características de Selic alta, onde o dinheiro está transitando. Mas esse volume de pessoas precisam fazer o negócio, é um volume consideravelmente alto. É o suficiente para sobreviver todo mundo, sem aí impacto. Aí que entra a coisa, não todo mundo, porque esse é um ponto interessante. Na minha visão, o mercado como a gente está ali agora, que é um mercado, vamos colocar aqui, estagnado, ele não é um mercado ruim, ele não é um mercado em queda, ele não é um mercado que está subindo, o preço ele vem relativamente estável, né? Já esse ano, pelo menos assim, eu não sei como no Lago Sul, tanto que você atua com mais força, mas principalmente aqui no plano piloto da Souza Norte, você teve, mas esse ano especificamente eu não senti uma queda muito grande. Esse ano, do ano passado para cá até teve um pouco. Mas quando o mercado está aquecido, entre aspas, qualquer um vende. Você estava vendo na internet toda hora, vendido em 10 dias, vendido em uma semana, você não vê esse tipo de post mais. Então, quando o mercado está estabilizado como agora, você precisa de uma qualificação maior. Então é um mercado que fica ruim para quem não tem qualificação. E é um mercado de crescimento para quem tem uma boa qualificação. Então, uma oportunidade dos bons corretores e das imobiliárias ganharem mercado. Porque você vai estar ganhando mercado de uma pessoa que, por acaso, não estava trabalhando com tanta competência, apenas surfando no mercado aquecido. Então, se você me pergunta, é o mercado que eu prefiro atuar. Sim. É esse mercado estabilizado que tem agora. É claro, no aquecido a gente ganha mais dinheiro, mas no mercado agora a gente ganha crescimento. Então, alguém disse que esses dias que em mercado aquecido as pessoas compram até independente do corretor. Ou apesar do corretor. Não sei se foi você me pedir isso aí, porque realmente a qualificação é muito importante. Precisamos ficar preocupados todos os dias sobre isso. Eu fico muito triste quando eu vejo algum corretor, algum colega aí, com grandes problemas financeiros, mas, meu amigo, você não se preparou para isso, você não está vendo as oportunidades que o mercado está oferecendo, né? A cidade está indo para esse lado. Uma coisa também, Pablo, que a gente percebe, não existe um mercado especificamente bom ou ruim na cidade. Você tem grandes corretores em todas as cidades satélites, em todos os setores, todos os segmentos. Basta você ser profissional naquela área. Então não é que você vê, o índice de vendas maior em Brasília foi em Samambaia.
Entendeu? Sim. Isso não quer dizer que o volume de negócio tenha sido maior. Então você vai entender que vários corretores devem ter feito vários negócios e pulverizado um excelente valor de honorários na região, que é um fator extremamente positivo. Depois vem noroeste, desculpa, isso? Noroeste, já tem um ticket mais alto. Nós estamos falando também sobre a questão de metro quadrado, sobre ricos, super ricos, não é isso? Que é uma análise que vocês têm, eu sei que você tem um banco de dados extremamente importante, né? Nessa leitura que nós estamos tendo hoje, em dados estatísticos, que você acha, Paulo, como é que você define alguma coisa a médio prazo para Brasília? Independente dessa capacidade profissional e dessa escolha e capacidade dos nichos. Olha, na minha opinião, a gente passa por um desafio muito grande no DF, que é gerar mais renda, gerar pessoas com uma renda ainda maior. Eu estava em Curitiba um tempo atrás e tem prédios, não um prédio, alguns prédios, com apartamentos de 12, 15, 20 milhões de reais de valor. Tem lugares que não é um prédio, são alguns prédios com metro quadrado de 21, 22, 23 mil reais o metro quadrado. Quando a gente vem em Brasília, a gente tem um prédio com 23 mil metro quadrado, o resto com metro quadrado bem inferior, né? E a gente não tem na cidade, por exemplo, espaço para vários prédios com imóveis de 20 milhões. Agora em Goiânia nós temos, em Curitiba nós temos, em Porto Alegre nós temos. Por que em Brasília a gente não tem isso? Porque a gente tem uma elite do funcionalismo público que gera uma renda muito boa, mas não é uma renda com esse patamar, né? A média não é nesse patamar. E a gente não tem indústria produzindo diretores, produzindo CEOs, produzindo pessoas com essa possibilidade de ganho. E aí eu vou até emendar, porque esse é um mercado de alto luxo que você trabalha muito bem. Cara, como é que você enxerga exatamente essa perspectiva de futuro? Né? Será que a gente vai chegar a esse patamar do nosso metro quadrado médio de apartamento, chegar a 22, 23, e de nós termos um mercado muito amplo de 15, 20, 25 milhões? Agregando ainda sobre essa mesma pergunta aí, as pessoas que consomem esse tipo de imóveis de alto padrão que você trabalha, são funcionários públicos? Na maioria dos casos, não. Eu acho que Brasília tem essa situação, ela tem uma renda per capita alta, tem um valor de metro quadrado médio alto, mas de fato, quando a gente pega esses casos pontuais que tem em toda a grande cidade, Brasília realmente fica um pouco atrás com essa questão do metro quadrado mais caro, né? É comum, assim, como São Paulo, Rio, Camboriú, Itapema, acho que todo o Nordeste ali, é muito comum ver lançamentos, ver empreendimentos com valor de metro quadrado igual ou acima de 25 mil reais. Em Brasília a gente tem pouquíssimos casos, ou talvez até nenhum caso. Mas, por outro lado, eu acho que Brasília tem um dificultador a questão do tombamento, de ser uma cidade menos verticalizada. Isso acaba que gera uma equação um pouco complicada, porque o custo da fração ideal, como os lotes são escassos, o terreno é muito caro. Quando você agrega o custo de construção em cima e se colocar um metro quadrado alto ou uma quantidade de metro quadrado grande, isso passa a ter um valor que gera um pouco de receio nos próprios incorporadores. Por outro lado, no Lago Sul a gente tem visto um movimento, assim, a gente vem, tanto no Lago Sul como Asa Sul, Noroeste, Sudoeste, alguns casos pontuais de imóveis específicos, a gente vem de alguns anos bem aquecido, né? 2020, 2021, 2022, 2023, mesmo com a apreensão que a gente ficou pelo cenário de juros altos. Isso daí é muito ruim para o mercado, apesar de agora ter tido alguns indicativos de redução, já uma própria redução, né, anteontem. 0,5%. De 0,5%, acho que pode entrar num cenário melhor. No Lago Sul, especialmente, isso tem continuado uma valorização interessante por conta da escassez. Então, tem vários tipos de produtos dentro do Lago Sul, várias casas, que torna esse imóvel único. Por mais que não tenha tantas pessoas com capacidade para comprar, quando tem 3, 4, 5 e tem só um imóvel, isso a gente tem percebido já um ganho no preço, uma valorização que ela acaba sendo desproporcional com o resto da cidade. E isso já tem casos específicos de imóveis que
de 1, 2 anos para o outro tem valorizado 70%, 80%, casos até de valores que dobraram, em alguns casos bem específicos, né? Terrenos ponta de picolé na beira do lago, terrenos maiores, então isso não tem tanta oferta. Eu acho que a escassez acaba fomentando essa situação. Eu acho que assim, isso que ele falou assim, a gente está na minha visão, como cidade, Brasília tem uma característica que eu sempre digo assim, quando você olha uma cidade como São Paulo, o Morumbi já foi o bairro mais valorizado de São Paulo, depois foi Jardins, você tem uma mudança. Belo Horizonte, Lourdes já foi o bairro mais valorizado, agora não é nem bairro, né? Nova Lima é uma cidade que está mais valorizado. Você tem uma mudança geográfica das regiões mais valorizadas. Algumas exceções, no Rio de Janeiro, Leblon e Ipanema. Por quê? Porque você não vai tirar a praia de lugar e você não vai tirar a lagoa. Então isso obriga com que aquela região sempre esteja valorizando. A gente tem uma situação melhor que a do Rio de Janeiro. Porque a maior empresa da cidade, que é o governo federal, não vai sair de onde ele é. Sim. Então toda a região ao redor, que é o plano piloto, vai ser sempre a região mais valorizada, porque é onde você tem mais segurança, onde você tem mais investimento, porque a principal empresa está lá. Nessas outras cidades, as principais empresas mudavam de lugar, saíram do centro, foram para a periferia, etc. Em Brasília, isso é um cenário que não vai acontecer. E ainda, próximo a essa grande empresa que é o governo federal, é tudo tombado, você tem um limite de oferta. Então isso faz com que você tenha uma altíssima demanda de pessoas desejando vir para cá e uma baixa oferta. E aí, a gente, eu acho que vai passar por um momento de mudança do perfil de morador. Eu digo assim, a pessoa que comprava um apartamento de 3 quartos na Asa Sul era uma pessoa de classe média. Hoje, essa pessoa é classe média alta rico, porque quem paga 1.400.000 no apartamento, pelo IBGE, já atravessou. E até é curioso, você não vê uma melhora nos apartamentos, mas quando você observa a garagem, você vê uma mudança no patamar dos carros, se você pega de 15 anos para cá. E eu entendo que Brasília, por essa característica, a gente tem uma segurança de compra de imóvel aqui única. Você pode comprar imóvel no Lago Sul hoje, que com certeza daqui a 15 anos ele vai valer mais, daqui a 30 anos ele vai valer mais. Não tem nenhuma perspectiva futura de mudança do Lago Sul cair de preço, da Asa Sul cair de preço, por essa dinâmica urbanística que a gente tem. Mesmo sem nós gerarmos essa massa de renda que uma iniciativa privada mais forte iria gerar. Então eu vejo como muito bons olhos isso, né? E eu acho que a gente vai passar muito por esse momento de uma melhora dos imóveis. É nítido ver no Lago Sul, né, muito como as novas construções estão cada vez mais suntuosas no sentido de valor agregado do que as anteriores, né? Você vê casas muito, entre aspas, não tão boas sendo demolidas e feito outro, porque existe a escassez em Brasília de imóveis bons. E eu acho que se dá também muito pelo tombamento que trava o que as construtoras podem fazer. E também essa característica, a gente não tem mercado para prédios de 600 metros quadrados de apartamento. A gente não tem esse mercado consumidor. Mas eu acredito que, principalmente, se nós resolvermos criarmos mais atratividade para empresas, aumentarmos essa vinda para Brasília de pessoas com uma renda maior, tendo essa perspectiva urbanística, a gente está no melhor mercado imobiliário do Brasil, cara. Essa é uma visão que muitas vezes me perguntam assim, poxa, né, você vai sair de Brasília? Eu falo, para quê, velho? Você para quê? Eu estou num dos melhores mercados. Então, eu entendo isso e eu vejo que a gente tem, por estar aqui, essa oportunidade que nós temos um mercado estável. Eu tenho segurança que se eu compro um apartamento na Asa Sul hoje, daqui a 30 anos, eu fiz um bom negócio. Eu tive uma conversa um tempo atrás com o pessoal da Paulo Otávio e eu brinquei e falei, cara, algum prédio de vocês, algum apartamento de vocês perdeu valor? Aí ele, nunca. Porque realmente nunca perdeu. A gente sempre está valorizando. Apesar de, na minha opinião, nós termos um metro quadrado hoje defasado em relação ao Brasil, a gente não tem perspectiva desse risco que mudanças urbanísticas possam trazer. Essa análise que você até fez um tempo atrás sobre Brasília tinha um diferencial positivo de valores de outras áreas do Brasil, outras regiões. Hoje, as cidades estão chegando e algumas já estão ultrapassando isso. Nós temos outra análise do Lago Sul, o retrofit, nós estamos falando de casas construídas 50, 60 anos atrás, uma tecnologia completamente diferente de hoje, e às vezes o melhor mesmo é jogar no chão, fazer uma nova no mesmo local. A gente, para vender um imóvel de terceira, às vezes, dependendo da idade, a casa atrapalha o negócio, né?
porque a casa não consegue acompanhar a necessidade do cliente. Outra coisa também, a tradição de muitas famílias que construíram, entre essas, algum patrimônio, que moraram no Lago Sul, e algumas também têm até dificuldade de manter esse patrimônio porque não conseguiram a mesma qualidade, a mesma capacidade financeira que teve alguns anos atrás, né? Essa oscilação, talvez até de postos dentro do governo, mas nós somos uma cidade dependente realmente do poder público, né? Ou seja, a maioria da receita que gira nesse mercado imobiliário em Brasília vem através dos órgãos públicos, ou funcionários, ou da direção, e a nossa capacidade de mercado, de construção civil é pujante, mas também na mão de grupos, né, normalmente da cidade, que não abriu esse mercado, expandiu dessa forma toda. Outro problema que nós temos complicador também é a propriedade desses lotes que é da TerraCap, que dirigem esses imóveis para onde eles acham talvez mais interessantes, ou de interesse do governo. Isso dificulta também. Outra coisa, a forma de venda. Nós temos discutido muito, viu, Pablo, que os corretores participem dessas vendas dos imóveis da TerraCap, não da forma que está sendo feita hoje. Nós temos a capacidade de pegar um imóvel hoje, que vai ser vendido através da forma que é hoje pela TerraCap, e julgar ele para qualquer lugar do mundo. Nós temos uma visão muito maior sobre isso. O corretor também tem uma facilidade de analisar regiões de Brasília que são mais carentes de construção. Nós temos uma liberdade também de entender certa necessidade do bairro que a gente mora, sabe, da carência de produtos, de serviços, e a TerraCap parece que não tem essa leitura. Quando nós temos aqui o nosso PITAM, o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, de avaliação, nós não encaramos uma avaliação no sentido de segurança de um negócio imobiliário, garantia financeira dele. Nós vamos analisar, como você comentou, tem uma escola próxima, está crescendo para cá, o metrô está chegando, tem sombra na casa, tem mais água, menos água que vai afetar isso. O corretor tem que ter essa capacidade. Daí, Pablo, eu abri esse parênteses, farei tudo isso para te explicar. Por isso nós estamos trabalhando nessa frente parlamentar, para que a estrutura, todo o ecossistema da construção civil tenha um poder de fala política, porque todas essas decisões são políticas de alguma forma, né? E sem ofender ninguém, de lado direita e esquerda, não é esse o mérito, mas preservar os nossos objetivos e melhorar a capacidade da construção em Brasília. Afinal de contas, nossos filhos e netos continuaram por aqui, não é isso? Isso, como você mesmo disse, Brasília, cara, cabe resort, cabe outlet, a gente tem muito espaço, a gente está muito bem localizado, cabe um porto seco muito forte, cabe uma expansão para a área de logística. Essas feiras de imobiliários internacionais, que aqui nós temos a área em Brasília para investimento internacional continua sendo extremamente importante. Exatamente, eu acho que isso. E passa por uma coisa que você falou, da gente saber vender a cidade fora. Se você me permitir, eu vou até usar muito, porque claro que eu sei que é um corretor também nacional, né? Porque quem trabalha com autopadronista acaba, né, vendendo coisa fora, vendendo etc e tal. E a gente fala muito, às vezes, os corretores falam muito, você é um corretor de alto padrão, você é um corretor disso. E se você fosse definir assim, cara, o corretor de alto padrão é assim. E para se tornar um corretor de alto padrão, sim, tá aí. Qual é o caminho? Como é que você falaria isso hoje? Eu acho que a gente passa um momento que tentam sempre rotular, né? Criar rótulos, assim. Eu prefiro enxergar o corretor de uma maneira mais ampla e não de uma maneira segmentada. Eu acho que o corretor, de forma geral, ele tem que entregar o bom serviço para o cliente, tem que, como eu disse, assim, criar experiências únicas, trazer segurança jurídica, atender o cliente e entregar o que o cliente espera. Obviamente, eu sei que o mercado imobiliário passa por uma segmentação, que isso é natural, acho que vários mercados têm isso, que é a especialização, um pouco do que a gente falou. A gente vive num momento de muitos rótulos, né? Assim, então, todo mundo fica tentando ter uma receita mágica, tenta criar uma nomenclatura ideal, mas eu até falo muito lá na imobiliária sobre essa questão que está no mercado imobiliário. A gente está toda hora falando de leads, de qualificar lead, de ser alto padrão, se não é, tentando metrificar e tentando rotular tudo. Só que eu acho que a grande receita, se a gente puder chamar assim, é fazer o que sempre deu certo, que é atender bem, atender com conhecimento, atender com profundidade, entregar e surpreender o cliente, que é o que ele quer, ajudar ele, ser o meio para que ele atinja o objetivo principal dele, que é encontrar o imóvel, que é alugar. Eu acho que essa fórmula é a mesma desde
de muitos anos. Aqui, tem um ponto de vista. Todo corretor tem a obrigação de ser de alto padrão, mesmo que ele não venda imóveis muito caros. Independente do valor que ele estiver trabalhando, o nicho que ele tiver, ele tem que ser de alto padrão. Sua boa apresentação, sua boa comunicação, sua qualificação profissional, entendimento de mercado, segurança jurídica, não é isso? Sim. Saber participar do ambiente todo, trazer um bom negócio, né? Mostrar para a pessoa que ali realmente não é apenas uma compra e venda de um imóvel que está interferindo, ele está criando uma modificação nova de vida. E nós trabalhamos com imóveis que às vezes são gerações trabalharam para aquilo acontecer, para aquele imóvel existir. Você joga na mão de uma pessoa que não seja de alta capacidade profissional, tá aí. Olha o grande perigo que nós vamos correr depois disso aí. Agora, eu acho uma coisa interessante quando a gente analisa isso, né, desse comportamento do corretor. Eu achei muito legal você colocar esse tipo de coisa, porque realmente esses rótulos, eles às vezes atrapalham e às vezes a gente fala assim, o cliente com muito dinheiro, ele não só tem imóvel caro, ele também tem imóveis de investimento, então para eu atender bem esse cliente, que é um cliente de capacidade financeira alta, eu tenho que ter a capacidade de vender imóveis... Uma cesta de negócios, né? Imóveis... Tem que pensar numa cesta de negócios para ele, não é só... Imóveis de valor menor, etc. E eu não sei, até vou lançar uma coisa aqui, se vocês concordam ou não. Eu sempre lá na empresa faço uma distinção dos corretores ligados a lançamento e os corretores ligados a imóveis prontos. E a visão que a gente coloca lá, e aqui eu não quero ser dono da verdade, é só uma opinião, o corretor de lançamento, ele é muito vendedor. Sim. Porque o cliente entra no stand, é como se ele tivesse entrado na loja, e eu tenho que vender aquele produto para ele. Eu não tenho que ajudar ele a comprar, eu tenho que fazer ele não sair do meu stand sem comprar o imóvel. Quando nós vamos trabalhar com imóveis prontos, o cliente entra no imóvel. Como ele entra, ele gosta ou não gosta. É impossível eu convencer um cliente de comprar um imóvel que ele não gostou. Então, o nosso trabalho de corretor de prontos, ele é muito mais um trabalho de assessoria na compra do que necessariamente um trabalho de convencimento da pessoa a comprar. Então, é um trabalho muito mais de escuta, do tipo, visitei o imóvel A com esse cliente e ele entrou e falou assim, poxa, a sala é pequena e o imóvel é pouco ventilado. O segundo imóvel que eu mostrar para ele tem que ter uma sala grande e tem que ser ventilado pelo menos. Ele pode não gostar de outra situação. Então, se eu como corretor consigo que o imóvel B seja mais próximo do que o cliente quer do que foi o A, que o imóvel C seja mais próximo do que ele quer do que foi o B e do que foi o A, eu com certeza vou ter uma carreira de muito sucesso, porque o corretor de pronto, ele efetivamente assessora na compra, ele ajuda o cliente a encontrar o imóvel ideal. O corretor de lançamento, o mérito dele é convencer o cliente a comprar aquele produto que ele está vendendo. Então eu acho que essa distinção é muito relevante e eu acho que esse trabalho de evolução do corretor passa muito por essa capacidade desse serviço especial ser, poxa, Asher, você virar para mim e falar assim, poxa, Pablo, eu consegui achar o imóvel que eu queria porque você me ajudou. Então, e a gente tem um poder nisso que é muito interessante. Dependendo do imóvel que você vende para o cliente, ele vai almoçar em casa com a família ou não. Dependendo do imóvel que você vende para o cliente, ele vai conseguir buscar os filhos na escola ou não. Ele vai ter que acordar 1 hora mais cedo ou não. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande social, de quando estiver vendendo e ajudando o cliente, não só olhar para as 4 paredes do imóvel, olhar para o environment dele, olhar para o que tem à volta e para a logística que ele vai influenciar na vida daquele cliente. Você vê, nós podemos trabalhar sobre técnicas de venda, técnicas de comunicação, é uma coisa. Nós podemos trabalhar, por exemplo, sobre a garantia imobiliária no sentido jurídico. Que tipo de treinamento essa pessoa tem que ter, o que tem que conhecer de golpes de mercado, de riscos, de documentações. Essa semana nós estamos discutindo agora a volta na realidade, de 2005, da legislação que diz que um imóvel pode ser hipotecado repercussoralmente, né? Mesmo que já tenha sido passado por várias propriedades, que é um assunto extremamente polêmico. Na realidade, esse é um assunto que sempre existiu, só que agora veio à tona novamente. E às vezes o corretor, se ele tiver sensibilidade, às vezes o cliente é mais auditivo, é mais visual, o marido é auditivo, a mulher é visual, ele não quer saber da parede azul, mas ele quer saber se faz barulho do vizinho. São várias técnicas, são várias qualificações que o corretor deve ter para fazer essa intermediação, essa apresentação. Se ele se apresenta como representante do proprietário do imóvel, para procurar por um novo proprietário, ele tem que ter todas as ferramentas possíveis de pessoa, de profissional, de alta performance, para poder fazer essa intermediação boa e segura. Não é isso?
Depois você vê pessoas tendo grandes êxitos nisso. Por quê? Se preocupou com cada um desses detalhes, com cada um desses treinamentos, foi atrás das informações, estudou o mercado, viu para onde foi a cidade, gastou horas e dias assistindo palestras. Tudo faz parte do mercado imobiliário. É um mercado maravilhoso, viu? Eu sou fã demais desse mercado. Todos nós. Isso que o Pablo falou, a gente tem uma missão lá na imobiliária que ilustra bem isso, que é a questão do entender primeiro para atender depois. Né? Então, você entender o desejo do cliente, o que ele quer, o impacto que essa escolha vai representar na vida dele, eu acho que é um bom caminho. E ao atender o cliente hoje, aquilo que eu falei mais cedo, o corretor ele tem que desenvolver uma série de habilidades de conhecimento, porque normalmente o cliente está vendendo um imóvel antes de comprar, isso vai gerar um impacto tributário nele. Ele ao comprar, às vezes ele já está no momento de pensar numa eventual sucessão, tem que entender um pouco da questão familiar dele, né? O corretor tem que entender um pouco de planejamento tributário, dessa questão de tributação, de blindagem patrimonial. Esse perfil de cliente ele acaba demandando isso do próprio corretor, além do básico, que é tudo isso que a gente já falou, que é em relação ao imóvel. Mas eu acho que hoje transcende um pouco essa... para que você tenha de fato uma conexão com o cliente e ele enxergue em você um meio para que facilite esse processo, você acaba tendo que exercer um papel com conhecimento e também direcionar para os profissionais específicos de acordo com a necessidade dele. Eu comento aqui, até conversando com o Diego esses dias, quando você se apresenta diante de um empresário, de um investidor, você está levando para ele um negócio, nunca um imóvel. Você acha que um empresário vai lá no meio do mato, vê uma plaquinha de vende num barracão? Não vai. Sim. Você vai ter que levar para ele. Você hoje tem um imóvel para vender, se você for oferecer para o mercado inteiro, se você não fatiar esse nicho para onde você quer chegar, você não vai conseguir também. O tempo hoje gira numa velocidade impressionante. Há pessoas de mais idade que estão antenadas com esses mecanismos modernos hoje, com inteligência artificial, com LIS, metaverso, essas expressões todas que são comuns, e aqueles que ficam reclamando porque o mercado está ruim. Não concordo com isso. Não? Exatamente. Se você não descobrir os novos caminhos, as novas ferramentas, ninguém vai sair do mesmo lugar, não. Isso? E você falou uma coisa interessante, dessa coisa de atualização. A questão da inteligência artificial, se você olha vários anúncios hoje, você vê que é o ChatGPT puro, né? Assim, as pessoas não estão sabendo aprofundar numa ferramenta dessas. E cabe uma coisa muito interessante. Não tem assunto hoje que você, dentro do ChatGPT, do Bard, não consiga estudar. Então, eles são ferramentas de evolução mercadológica incríveis. Não tem desculpa hoje para nenhum profissional de nenhuma área falar, não conheço isso. Porque com alguns comandos nessas inteligências artificiais, eles te geram um volume de conhecimento, então são ferramentas de estudo e de evolução muito grande. A gente, essa semana, fez um dos nossos treinamentos, a Smart Monday. Toda segunda-feira a gente tem umas 2 horas de treinamento, de evolução lá na empresa. Foi só sobre como usar a ferramenta como ferramenta de estudo. Então, acho que é uma oportunidade muito grande, é legal a gente ter espaço para colocar isso, das pessoas olharem para elas não só como uma muleta, do tipo, que bom, vou jogar a descrição do imóvel, ele vai fazer um anúncio e acabou. Não. Como evolução desse texto, evolução de uma mensagem de WhatsApp que você vai mandar para o cliente, evolução de um e-mail que você vai fazer, ou a geração de um script para demonstrar no imóvel que você consegue usar a inteligência artificial, não para fazer para você, mas para te ajudar a fazer. E também inteligência artificial como uma fonte de estudo. Cara, parece brincadeira. Outro dia eu nunca fiz publicidade, ou seja, eu não estudei matemática. Eu fui estudar a equação não linear outro dia pelo ChatGPT. E, tudo bem, eu não entendi nada, mas o conteúdo estava lá. Então eu acho que, assim, como a gente está aqui num espaço que vários corretores estão assistindo, é muito importante que essas ferramentas não sejam muletas, sejam ferramentas de auxílio e também que utilize elas como fonte de estudo. Você vê, se você pegar hoje o Google Earth, você consegue fazer uma medição de um terreno totalmente irregular, você vê a inclinação de uma rua, você tem o GEO aqui de Brasília, que você pega a cidade inteira, as pessoas, muitos corretores não conhecem esse tipo de ferramenta, né? Não olham a documentação de um imóvel inicial para saber se ele está vendável ou não.
Não é isso? Ou pior, né? Tem corretor que chega no imóvel para mostrar, não sabe o valor do condomínio, não sabe o valor do IPTU, não sabe a metragem do imóvel e onde fica a vaga de garagem. Sim. Isso ainda acontece. Então, se quem está escutando a gente Sim. ainda tem esse comportamento... Pode falar. Se alguém que está escutando a gente ainda tem esse comportamento, eu sinto informar que o teu tempo de mercado está acabando. Exatamente. Se você não efetivamente, e aí vai para a questão que o Tarek falou muito bem da experiência do cliente, ela começa não só na minha habilidade de falar, na minha simpatia, e sim na base de conhecimento que eu vou trazer específico daquele imóvel. Como é que eu demonstro o imóvel sem levar todas as informações referentes a ele? E vai além. E a gente está dentro de um imóvel e a pessoa pergunta, como é que é aqui? Eu vou fazer compra onde? Pô, você não conhece o environment do imóvel, você não sabe quanto a distância do supermercado, a distância da farmácia, onde tem academia. As pessoas vão comprar um imóvel para usar. Elas vão viver lá. Então, os hábitos daquela região são informações relevantes. E a gente ainda às vezes sofre de ver profissionais, infelizmente, que chegam no imóvel e perguntam, qual é o IPTU? Não sei. Quanto é o condomínio? Vou ver com o porteiro. Então, é muito importante as pessoas estarem atentas que quem se comporta assim estará no mercado por pouco tempo. Uma coisa interessante, então, me vem uma lembrança, o gás é central, é centralizado bem aqui atrás do botijão, viu, para colocar, mas não é isso não. Nós estamos discutindo esses dias sobre carros elétricos também, que é interessante isso aí. A capacidade que os edifícios têm que ter para ser instalado uma central para carregar um carro elétrico. Aí surgiu a discussão, esses imóveis antigos da Asa Sul têm capacidade para isso? Qual seria o custo individual? Os novos que estão sendo lançados agora já têm essa previsão? Por isso que o metro quadrado está saindo mais caro? Esses imóveis novos hoje que estão sendo lançados custam mais caro porque as paredes deles são drywall, são mais fáceis removíveis, porque o piso já é feito inteiro, se eu tirar a parede não tem que trocar o piso, né? Que ele tem um isolamento acústico maior, se a previsibilidade dele de segurança é maior, se a estrutura... Então, o corretor de lançamento tem que saber isso. E daqui uns dias de se ver imóvel de terceiro. Exatamente. Então não existe, o mercado ele é contínuo. Se você ficar parado apenas no segmento, você tem a tendência a ser superado pelo outro também. Não é isso? Então vamos continuar trabalhando nesse mercado nosso aqui. Pessoal, eu queria agradecer vocês muito pela presença de vocês, mas eu gostaria que vocês acrescentassem mais alguma coisa, que eu sei que vocês têm uma história muito exitosa, né? Que pudesse ajudar nossos amigos corretores como exemplo de vida de profissionais que vocês são dentro das suas empresas, que tipo de orientação eles poderiam receber de vocês individualmente para que aprimorasse a sua capacidade profissional e tivesse pelo menos um pouquinho do êxito que vocês dois têm, que são exemplos na cidade de Brasília. Falando um pouquinho acho que a gente vive um momento que a gente está a todo momento sendo provocado em relação à tecnologia, inovações. Eu acho que a tecnologia, ela obviamente vem para facilitar uma série de processos, para ajudar a gente a mensurar, a organizar os processos para que essa entrega seja cada dia melhor e que aconteça da forma planejada. Mas eu acho que a gente tem a gente adora tecnologia, mas a gente gosta muito de pessoas. Então, lá, por exemplo, mais de 75% dos nossos negócios são feitos com relacionamento, não tem nada de engajamento, de promoção, de divulgação de forma diferente. Então, eu acho que o que a gente tem feito, e a nossa essência, é o que a gente gosta, é colocar a pessoa na frente da tecnologia. Então, onde tem muita gente falando de robotização, a gente prefere falar de personalização, né? Onde tem muita gente pensando em engajamento, a gente prefere focar no relacionamento. Então, é só fazendo uma provocação, criando um contraditório para que a gente faça a reflexão. Uma coisa não exclui a outra, obviamente, mas eu acho que é importante a gente voltar às origens e olhar um pouco para as experiências que deram certo e que, às vezes, dependendo do momento, a gente acaba deixando um pouco de lado. Era perfeito o que o Tarek falou. E tem aquela coisa, né? A gente está no negócio entre pessoas e a gente tem a responsabilidade que o imóvel que a gente está vendendo, uma família vai morar lá. Então, você tem que ter um nível técnico. Quem não tem um nível técnico vai ficar fora do jogo. Você tem que dominar, e aí é interessante, concordando muito com o Tarek, o nível técnico não é saber usar o Instagram e o Facebook. O nível técnico é saber apresentar aquele imóvel, ter a qualidade para resolver toda a negociação imobiliária. Ser um alto padrão de atendimento, aí, tá vendo? Um gigantesco padrão de atendimento. Então você tem que ter esse nível técnico. Mas você tem que ter uma preocupação genuína
com aquela família que está comprando, com o objetivo dela, com quem está vendendo, com o objetivo dele. Eu acho que essa preocupação genuína é a base que vai criar esse relacionamento, essa confiança. A gente trabalha com a maior compra da vida das pessoas, com a maior dívida da vida das pessoas. Então, nós trabalhamos, na minha opinião, com a compra mais especial que uma pessoa faz na vida. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Não é fazer negócio a qualquer custo, é fazer de verdade o melhor negócio para aquele seu cliente. Na missão da 61, a gente começa a missão da 61, que é encontrar o imóvel ideal para o cliente e o cliente ideal para o imóvel. Eu acho que tendo isso em mente e estudando, tendo qualificação técnica, dominando efetivamente o mercado, a carreira será extremamente exitosa. Eu não sei não, mas eu vou copiar um slogan que eu vi aqui hoje, que eu apaixonei por ele. Entender para depois atender. Perfeito. Esse aí realmente bateu aqui extremamente, fecha a ideia realmente da missão do corretor. Perfeito. Porque se você apresentar, ludibriar, querer falsear alguma informação, isso é extremamente perigoso, é ruim para o ser humano e para o profissional, né? Perfeito. Pessoal, então muito obrigado pela atenção de vocês, o tempo. Pablo, volte outras vezes. Claro que foi um prazer enorme conhecê-lo. Obrigado. Viu? O prazer foi meu. Pessoalmente, porque a história profissional já conhecemos há um bom tempo, né? E eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Se gostaram dessa entrevista maravilhosa, curta as nossas páginas sociais, dê o seu like, dê a sua opinião embaixo. Teremos o maior prazer em atendê-los na medida possível. Estão todos convidados a voltar, viu? Aqui é a Casa do Corretor, vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Maravilha. Obrigadão, hein? Obrigado, Tarek. Obrigado.